tudo bem com vocês? Hoje, dia 138, nós vamos ler os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Jó. Antes que eu leia o resumo, eu sempre tenho um pedido para vocês clicarem em gostei, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, porque é muito importante para que o canal chegue a mais pessoas, né? No capítulo 17, Jó nada mais espera dessa vida. Capítulo 18, Bildade descreve a sorte do perverso. No capítulo 19, Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. E no capítulo 20, Zofar descreve as calamidades dos perversos. Vamos à leitura. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque o meu coração encobriste. Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos passam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já ir à sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e os vermes, vós sois minha mãe e a minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade ao suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos, porque somos reputados por animais, e os teus olhos passamos por curtos de inteligência. Ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca do foge. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço prenderá. A corda está-lhe escondida na terra e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado, a qual lhe devorará os membros do corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paralelo do que não conhece a Deus. Capítulo 19. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro.
Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, eu não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e metei na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim perante a mão de Deus, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Então respondeu Zofaro na Amatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho, não será achado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor na sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas, tel de áspide será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-la-ás. Do seu ventre Deus a lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará.
Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas como água, serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Então, nos encontramos amanhã. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.